você que me assiste. É com prazer que nós começamos a nossa reflexão da semana e eu creio que vai ser uma bênção, porque quem está no comando não é a Betânia, é Deus, é o Espírito Santo. Que nós possamos aprender juntos com Ele, nos instruindo, e que nós possamos colocar em prática todos os dias da nossa vida. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos aqui na sua santa presença, Senhor, buscando compreender tudo aquilo que o Senhor tem deixado para nós na sua santa palavra. Por favor, envia o teu Santo Espírito e dirige essa reflexão, que não seja apenas uma pequena reflexão, mas uma grande reflexão. Que nós possamos olhar o futuro com um olhar diferente, um olhar direcionado pelo Espírito Santo de Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Em Isaías 55, o versículo 6, está escrito: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. O quadro apresentado nessa sessão de Mateus 24 é de um tempo de tensão crescente. Quanto mais vai passando o tempo, mais tenso vai ficando. E isso, para nós, está sendo uma realidade, né? Uma realidade bem presente mesmo. Primeiro veio a pandemia, depois da pandemia já surgiram outras coisas. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Sul, né? Orando por eles, pedindo ao Senhor para livrá-los de tudo, né? Porque não tem mais o que fazer, aconteceu. Mas isso também é profético. E nós precisamos entender a palavra de Deus para poder compreender o que está acontecendo nos nossos dias de hoje. Desastres, distúrbios, guerras, terremotos, multiplicação da iniquidade, misericórdia. Eu acredito assim que pessoas no mundo todo estão vendo a crescente multiplicação da iniquidade. É uma coisa escabrosa, né? A perseguição no meio religioso também está acontecendo. Mas nenhuma dessas coisas que eu acabei de falar é surpreendente em si mesmo. Sabe por quê? Sempre houve guerras, sempre houve notícias a respeito de terremotos trágicos, sempre houve pessoas ruins, né? E isso é comum no meio de comunicação, seja lá no passado, né? Ou seja agora, no presente, principalmente, que nós temos aí o que eu gravo aqui, daqui a pouquinho está no mundo inteiro, né? A notícia é rápida, os meios de comunicação, eles estão muito, muito avançados. E nós sabemos disso, nós vemos isso todos os dias. Só que alguns aspectos desse quadro deixam claro que se trata de um aspecto singular, né? Todas essas coisas estão acontecendo? Sim. Todas essas coisas já aconteceram? Sim. Porque é interessante quando a gente vai falar de final dos tempos, né? Ah, mas sempre houve terremoto, sempre houve isso, sempre houve aquilo. Ei, tem alguma coisinha aqui que vai acontecer no efeito dominó. Que quando Jesus estiver para apontar, vai ocorrer algumas coisas que não acontecem na nossa era
e nem no passado. É onde Jesus identifica como início das dores. É o que fala lá no verso 8. Tudo isso será o início das dores. Segundo, alguns eventos mencionados por Jesus podem ser identificados lá no livro de Daniel, como pertencentes ao período que ocorrerá logo antes que o Messias estabelecer o seu reino aqui na terra. Aí alguém fala assim, mas já foi estabelecido o reino de Deus aqui na terra. Não. Quando Jesus veio a primeira vez, ele proclamou as boas novas do reino, né? E mostrou para nós como nós podemos fazer parte dele. Agora, nesse retorno da segunda vinda de Cristo, ele vai vir como Rei Todo-Poderoso que vai reinar e governar o mundo inteiro, estabelecendo o seu reino aqui. E tornar realidade as boas novas que ele veio quando ele nasceu para isso, que foi a primeira vinda dele. Ele vai tornar tudo que ele falou em realidade. No verso 15 de Mateus 24 está escrito: assim, quando vocês virem, preste atenção por favor, o sacrilégio terrível, sacrilégio, guarda essa palavra, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo. Guarda essas palavras, lugar santo. Quem lê, entenda. Vou ler de novo. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Irmãos, a palavra de Deus, ela está aí para a gente estudar, para a gente compreender, orar, buscar o Espírito Santo, para que ele nos dê sabedoria da compreensão da sua santa palavra. Não é para ela ficar aberta na sua casa, porque não é um amuleto. Não vai fazer nada. Não vai trazer nada de diferente para você. A palavra de Deus tem que ser aberta e lida. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Quem lê, entenda o que está escrito nessa palavra. E detalhe importante: ninguém explica Deus. Ninguém explica a palavra de Deus. A própria palavra se explica. Mas você tem que ter paciência para ler, para estudar, né? Tudo isso é uma questão de busca. Eu fui lá olhar no dicionário para ter certeza o significado da palavra sacrilégio. É o ato de desrespeito daquilo que é tido como sagrado. É o não cumprimento das normas de determinada religião. Bom, todas as religiões têm suas normas, não tem? Tem. Mas a palavra de Deus também tem uma norma muito especial, chamada os 10 mandamentos. Pessoas não atinam para a lei. Lei rege normas. Ali estão as principais normas. Aqui nós estamos fazendo apenas uma reflexão, então não vai dar para explanar. Se você tiver interesse, é só me falar que a gente faz um estudo a respeito disso. Combinado? Então, essa norma, ela foi escrita pelo dedo de Deus. E de Gênesis a Apocalipse, fala sobre ela e sobre como fala?
e sobre a soberania dela. Não mudou, não vai mudar, é imutável. A lei do Senhor é para sempre. Vamos lá? Êxodo 20, do versículo 8 até o versículo 11, nós vamos ler. Preste atenção. Lembra-te. Ele sabia que nós íamos esquecer. Então ele mandou que nós nos lembrássemos do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Algumas versões falam que está habitando na sua casa, alguma coisa assim. Agora presta atenção no versículo 11. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Acho que até aqui todo mundo ainda está assim, mas o que tem isso aí a ver? Tem nada a ver. Lembra que eu falei para vocês, guarda a palavra sacrilégio? Olha só, ele abençoou o 7º dia, ele não só descansou, tá? Ele abençoou o 7º dia e o santificou. Ok? Eu guardo qualquer dia. Eu posso escolher o dia que eu quiser guardar. Ei, amigo, está escrito bem aqui, acabei de ler para você. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas o 7º dia ele descansou. Portanto, o Senhor abençoou, dia santo. Dia santo. Todos os dias são abençoados e santificados por ele. Mas o dia especial dele é o 7º dia do Senhor. É o sábado. Percebeu o significado do sacrilégio terrível? Ainda não? Mais adiante você vai ficar 100% sem dúvida nenhuma. Bom, nós estamos falando de um dia de guarda, tá? Só que vai ter um momento que vai haver uma grande tribulação como nunca houve na terra. Está escrito lá, desse jeito, como nunca houve na terra. Desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Pensa a coisa terrível que vai ser. Pensa. E sabe o que vai acontecer? Nesse momento, acontece a lei dominical. Essa história de que, entre aspas, a mãe terra precisa descansar, né? O ecossistema precisa de socorro.
e nós precisamos salvar a terra. Nós precisamos de um dia para a família. E esse dia é o domingo. Uau! Prestou atenção lá? Sacrilégio. É um ato de desrespeito daquilo que é tido como sagrado. E o que que Deus santificou? O 7º dia da semana. Ah, mas o nosso calendário mudou. Nosso calendário agora não é. É o 7º dia da semana. É esse 7º dia que nós conhecemos. É o sábado do Senhor. As dúvidas que vão surgir, você pode deixar perguntas, você pode questionar, você pode falar, não tem problema. Se eu não souber responder, eu vou atrás para responder, para te dar as respostas. E se você estiver aqui em Goiânia, eu te indico onde você pode ir para aprender mais sobre isso, tá? Então, vai vir dias que você realmente não vai compreender como assim. E você vai se lembrar dessa ministração, tá? Dessa ministração. Você deixar o dia sagrado para criar um outro dia, esse dia já existe, nós não precisamos de outro dia. Lembra-te, ele mandou lembrar do dia que ele abençoou, que ele santificou. Aí nós esquecemos disso, isso aqui é um sacrilégio. E eu vou dar uma sugestão para vocês aqui, para que vocês leiam um livrinho chamado Eventos Finais, da Ellen White. Antes de você falar assim, essa Ellen White é parari parará, deixa eu te falar uma coisa. Está escrito, deixa eu ler para você, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 21. Olha só o que está escrito lá. Examinai tudo, retende o bem. Então, quando eu dou uma sugestão aqui, eu não estou falando para você assim, se você não ler, você vai para o inferno, você tem que ler. Tem que ler, tem que ler. Não, não é isso, eu dei uma sugestão. Eu achei fantástico. A literatura da senhora Ellen White, ela é muito boa. Ela é maravilhosa. Para aqueles que têm dificuldade em entender, em compreender, meu irmão, se você for lá e dar uma olhada, por curiosidade que seja, você vai ver que é uma explicação muito boa. Então, eu sugiro que você leia o capítulo 10, tá? O capítulo 10. Mas, é claro, se você puder ler ele todo, e ele é fininho, melhor ainda, Eventos Finais, da senhora Ellen White. O que vai abordar nesse livro? O fim da liberdade religiosa. A igreja e o Estado vão se opor ao povo de Deus. Os adventistas e todos aqueles, aqui no livro frisa o adventismo. Mas eu descobri também que tem um monte de religião, que eu fui pesquisar, tem um monte de religião que guarda o sábado. Mas é muita mesmo. Vou ler algumas aqui para você. Deixa eu ver se eu acho que tá aqui. Tem a igreja adventista, né, do 7º dia, tem a igreja adventista da promessa, que você deve conhecer, a batista do 7º dia também você deve conhecer. E eu conheci, e tem o pessoal judeu, né, que lê. Menino, mas aí eu fui olhar, aqui tem a Assembleia de Deus do 7º dia, nunca que eu imaginei que tivesse. Tem Igreja de Deus do 7º dia, Igreja Adventista Pentecostal,
Igreja Adventista da Promessa e muitas outras aqui. Muitas outras. Eu achei super interessante. Porque às vezes a gente fica assim, né? Joga só os adventistas e os judeus que guardam o sábado. Ei, vamos pesquisar? Vamos captar aí o que, né? Então tem muita gente, não é só os adventistas, não. Então essas pessoas que guardam sábado, elas serão tratadas com desprezo. Vai falar sobre a perseguição. Nós não vamos ter apoio terreno. Muitos serão presos por causa da fé. Fala também da condenação à morte. Seus filhos, seu cônjuge, sua mãe, seu pai, sua família, seus parentes. E essa perseguição, ela vai resultar em unidade entre o povo de Deus. Vai ser um momento de uma união tão forte, tão grande, que muitos vão morrer por Cristo mesmo, por Deus. Só que aí vai chegar um momento que Deus vai intervir junto a seu povo, que é o momento que Jesus chega. E essa aflição purifica o povo de Deus. Irmãos, é hora de buscar, enquanto a gente pode achar. Mateus 24 fica claro que a segunda vinda de Cristo, ela será um dia histórico. E nesse dia, vai ser o resultado de um efeito dominó maravilhoso. Sabe por quê? Ah, não, deixa isso não. Vamos deixar para depois. Ah, não, quando começar, eu mudo. Quando começar, eu já vou saber que eu tenho que aceitar. Só que vai ser um efeito dominó fulminante. Pá, 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 Jesus voltou e você ficou, né? Então vai ser um momento histórico. Não é uma vinda além do tempo, mas uma incursão, uma força de Deus na história. Para pensar, para analisar. Vai ser fantástico, vai ser ótimo, vai ser maravilhoso, vai ser esplendoroso se você estiver do lado certo. Vai ser tenebroso, horrível, se você estiver do lado errado. Além disso, será um evento culminante à vinda de Cristo. Todo esse efeito dominó vai culminar, vai terminar na vinda de Jesus. É um evento do qual não se pode escapar, nem eu, nem você, nem ninguém. Tudo termina e a partir do qual tudo começa de novo, para aqueles que vão ter a vida eterna. Se você não acredita nisso, começa a estudar a palavra de Deus de verdade. Não simplesmente fazer de conta, mas estudar mesmo. A internet hoje, ela está tomando conta do nosso tempo de uma forma tão espetacular que se nós não vigiarmos, nós não temos mais tempo para nada e nem para ninguém, e piorou para Deus. A vinda de Cristo será um dia de juízo. É tudo ou nada, é morte ou vida. O Senhor vem para julgar seu povo, as nações e as pessoas. E você, amigo? E você, amiga? Vocês estão preparados para a vinda de Jesus? Se você não tiver, aproveita seu tempo agora. Hoje, nesse momento, a porta da graça ainda está aberta. Lembra sempre do efeito dominó. Lembra, não esquece não. Quando você faz aquele montinho de dominó em pezinho, um na frente do outro, quando você
encosta para ele cair, é pá, 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 psh, acabou. Assim vai ser a volta de Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Ele, para que Ele transforme você. Você tem essa coragem? Porque eu penso assim, nos dias de hoje, só um corajoso mesmo para entregar a vida para Jesus. Eu desejo do fundo do meu coração que você possa ver além do que os seus olhos carnais possam atingir. Se você conseguir ter esse olhar, com toda certeza, você não vai esperar o efeito dominó. Você já vai poder falar: eu estou salvo, porque eu entreguei a minha vida nas mãos de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que você seja corajoso, corajosa, para enfrentar o inimigo com a palavra de Deus e de frente, sem medo, confiando naquele que te criou. Vale a pena, vale a pena. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro, se Deus assim permitir. E se ele não voltar antes, né? Fica com Deus, Deus o abençoe.